A guerra na Ucrânia provoca o abandono de pessoas com limitações. A Aliança Internacional da Deficiência, que representa mais de 1.000 instituições no mundo, fez um alerta para o alto risco dessa população perder a vida por causa da dificuldade de sair de áreas de conflito. Ruslan, de 4 anos, está hoje em uma situação bem diferente da enfrentada por grande parte dos ucranianos como ele. O menino saiu do país em guerra dias antes do conflito iniciado pela Rússia. Após conquistar o que poucos na condição dele alcançam, ganhou uma família adotiva depois de ser abandonado pelos pais biológicos por ter paralisia cerebral. Entidades globais contabilizam quase 3 milhões de ucranianos com algum tipo de limitação. E informação da Aliança Internacional da Deficiência é de que milhares de adultos e crianças estariam presos em instituições correndo risco de abandono. Aqueles que estão em casa com a família também estariam com dificuldades de sair ou chegar em estações de metrô ou bunkers, justamente por causa das limitações. Nos últimos dias, uma organização do sul da Califórnia, nos Estados Unidos, ajudou na evacuação de 35 pessoas com deficiência que estavam presas no oeste ucraniano. Todos chegaram em segurança à Polônia e foram autorizados a furar a longa fila que se formava diante da fronteira. Mas muita gente ainda precisa de ajuda. A Aliança Internacional da Deficiência, que representa mais de 1.000 instituições no mundo, alerta para obrigações da Europa em garantir proteção e segurança. A entidade ressalta que as medidas tomadas para enfrentar a situação devem seguir normas internacionais para garantir os direitos, a inclusão e a participação de todos os grupos de pessoas com deficiência da Ucrânia. O sociólogo e jornalista, representante da Laramar, a Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual, concorda. É preciso que a Europa tenha um olhar especial, um olhar atento para esse segmento dos ucranianos com deficiência, assim como também é preciso que tanto a Rússia como a Ucrânia respeitem, sobretudo, o artigo 11 da Convenção da ONU sobre as pessoas com deficiência. Segundo o artigo 11, Estados-partes deverão tomar todas as medidas necessárias para assegurar a proteção e a segurança das pessoas com deficiência que se encontrarem em situações de risco, inclusive situações de conflito armado, emergências humanitárias e ocorrência de desastres naturais. E essas pessoas precisam de um olhar mais atento, de ações mais imediatas ainda, para que elas não sejam submetidas a uma catástrofe humana. E é preciso também que a Europa abra suas portas de forma preparada a acolher essas pessoas. Que essa empatia da Europa para com as pessoas da Ucrânia não seja uma empatia seletiva, mas sim a verdadeira empatia que eu chamo de empatia humana. O influenciador digital brasileiro Ivan Baron também apoia a causa. Em suas redes sociais, ele pede ajuda aos ucranianos. A gente precisa falar sobre a situação das pessoas com deficiência da Ucrânia durante a invasão russa. Com quase 200 mil seguidores só no Instagram, o jovem conhecido como influenciador da inclusão quebra as barreiras do preconceito e aproveita esse espaço para explicar a situação do país em guerra. Grande parte dos abrigos são inacessíveis, incluindo os protocolos de segurança e procedimentos de evacuação. A situação piora para aquelas pessoas que vivem em instituições, já que os fundos de ajuda e apoio foram removidos, o que significa que elas são deixadas para trás, abandonadas. Por chamada de vídeo, Baron conversou com a nossa equipe e falou de sua maior preocupação com os ucranianos com deficiência. No meio desse conflito todo, como é que elas irão fugir? Como é que elas irão se proteger? Para que essas pessoas sejam resgatadas com dignidade, o influencer faz um apelo. Você pode contribuir fazendo sua doação para o Inclusion Europe, instituição que busca ajudar funcionalmente pessoas com deficiência da Ucrânia, que o Fórum Europeu da Deficiência fez uma carta aberta destinada aos chefes de Estado e instituições europeias para que quem puder, quem for uma grande figura pública,
personalidade, divulgue essa informação para arrecadar fundos, né? É uma ajuda humanitária. Para fazer parte dessa rede de inclusão e proteção, acesse o site inclusion-europe.eu. Pessoas pesquisem, né, sobre essas organizações humanitárias e colaborem, doem, se coloquem à disposição, ajudando aquelas com as quais, né, essa pessoa tiver maior identidade, aquelas que inspirarem confiança, porque sem dúvida nenhuma, essas organizações fazem toda a diferença em um cenário como esse. E aí nós estamos falando de uma diferença muito grande, que é entre comer e não comer, entre se vestir ou não vestir, né? Entre ter um remédio e não ter, entre ter um local para dormir e não ter, inclusive entre viver e não viver.